Ganância é o desejo desenfreado por sempre mais. É uma ânsia obsessiva exacerbada por ter, ganhar, receber, lucrar. O ganancioso tem uma fome exagerada por bens, por dinheiro, por status, reconhecimento, fama, poder. E olha só isso, o ganancioso, ele deseja ter descontroladamente mais do que precisa, mais do que é suficiente. E mais ainda, ele quer ter sempre mais que os outros ao seu redor. Ou seja, a ganância é a manifestação do egoísmo num dos seus mais altos níveis. E olha que terrível, ao o indivíduo ser dominado pela ganância, ele tem todo o seu ser afetado e alterado por ela. A sua mente, sentimentos, emoções, pensamentos, comportamento, até a sua fala. Porque a pessoa ela fica cega e passa a viver totalmente entregue àquela cobiça. É uma avidez extrema. E mais ainda, o ganancioso ele deseja possuir, ter, acumular, ajuntar a qualquer preço, a qualquer custo. Por isso, ele usa ou passa por cima de pessoas, engana, rouba, mente, passa por cima de princípios, ele vende a própria alma, sacrifica a sua própria família, a sua própria saúde. E o pior ainda, ele nega a Deus. Mas não nos enganemos, as consequências para o ganancioso chegam. A ganância se torna a própria destruição daquele que é dominado por ela. E obviamente, a palavra de Deus, de modo muito enfático, condena severamente a ganância. Em Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, o apóstolo Paulo, escrevendo, diz que a cobiça, a avareza, ou poderíamos colocar a ganância, é uma idolatria, porque nós colocamos as coisas, os bens, a fama, o poder, tudo aquilo que queremos ter, possuir, no lugar de Deus. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo de número 6, versículo 19, ele disse: não ajunteis para vós tesouros na terra. Olha só esta palavra, ajuntar, o verbo ajuntar, acumular, porque essa é a atitude do ganancioso, acumular, ajuntar sempre mais. Ajuntar, e depois Jesus diz, para vós tesouros no céu. Então aqui Jesus está falando, ao invés de vocês serem dominados pela ganância, de possuir, ajuntar, acumular para a terra, onde tudo irá se perder, sejam gananciosos no bom sentido, para com o reino dos céus, para com o reino de Deus, pois tudo que vocês acumularem e ajuntarem para a eternidade, nada disso perecerá. Em Lucas capítulo de número 12 nós encontramos um texto muito forte a respeito da ganância. Jesus ele vai dizer no versículo de número 15, guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, de toda a cobiça, de todo o apego, de toda a ganância, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas, das suas posses. E aí ele começa a contar uma parábola dizendo, havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo, o que farei, porque não tenho onde recolher a minha colheita? Olha só quanto que aquele homem tinha. Disse então ele, farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. Olha a obsessão desse homem. E direi à minha alma, ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. A pessoa pensa que ela terá como desfrutar daquilo a vida inteira. Descansa, come, bebe, regala-te, aproveita. Deus, porém, lhe disse, louco, insensato, nessa noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem serão? Tudo que ele ajuntou, acumulou, ficaria para trás, porque a sua alma foi exigida. Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Meu irmão, minha irmã, olha que parábola forte, olha que ensinamento que nos confronta. Eclesiastes capítulo 5, versículo 9 diz assim, quem ama o dinheiro nunca se fartará. É um desejo insaciável. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é vaidade. Aqui está dizendo, quem ama a riqueza não tira dela proveito. Não está falando que a riqueza não tem proveito em si mesma, mas o amor, o apego, a ganância por ela não traz proveito algum porque é vaidade. E então a palavra de Deus destaca as consequências de uma entrega à ganância. Provérbios capítulo 11, versículo de número 28. Quem confia em sua riqueza cairá, enquanto os justos reverdecerão como a folhagem. E quando chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, diz assim, aqueles que ambicionam gananciosamente tornar-se ricos, caem nas armadilhas do demônio.
e em muitos desejos loucos, insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor, não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, pela ganância, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. E no versículo 17, ele ainda diz: exorta os ricos, Timóteo, deste mundo, a que não sejam orgulhosos nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas fruirmos. Para terminar, eu digo que nós, sim, devemos ser aquelas pessoas que desejam, que buscam, que querem verdadeiramente ter nas mãos aquilo que é da vontade de Deus nós termos de forma sadia, de forma sensata. Mas também nós não podemos esquecer que o necessário, que o básico já é uma bênção extraordinária. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5, vai dizer o seguinte: viveis sem avareza, sem esse apego às coisas, sem essa ganância. Contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei e não te desampararei. E precisamos ter um santo temor no coração, para que não venhamos ser esses gananciosos que têm, que possuem, mas porque buscaram através de modos errados, mas porque obtiveram, atropelando princípios, quebrando os valores da palavra de Deus, desobedecendo o próprio Senhor Jesus, sendo injusto, desonesto. Provérbios capítulo 16, versículo 8 vai dizer: mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. E às vezes esse ter muito, esse acúmulo, esse ajuntamento que o ganancioso passa a ter na terra, ao invés de ser a sua bênção, de ser o seu bem-estar, se torna aquilo que lhe destrói, aquilo que rouba a sua paz, aquilo que rouba a sua razão, a sua família, a sua saúde. Pois lá em Provérbios também 17:1 está escrito o seguinte: mais vale um bocado de pão seco com paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. E entendamos também que ao passo que Deus nos abençoa, que ao passo que nós buscamos e passamos a ter muito, isso também nos responsabiliza para que nós sejamos aquelas pessoas que compartilham. E eu termino essa reflexão com o Salmo 118, versículo 36, que diz assim: inclinai-me o coração às vossas ordens e não para a avareza. Poderíamos colocar aqui: e não para a ganância. Inclinai, Senhor, o meu coração para os teus preceitos, para a tua lei, para a tua palavra, para que eu seja ambicioso, para que eu seja faminto, para que eu seja essa pessoa que tenha uma santa ganância pelas coisas do Senhor, pela tua presença, pela palavra, pela eternidade, e não por aquilo que é relacionado a essa terra perecível, passageiro, transitório. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e que nós possamos evitar a todo custo a ganância e viver de acordo com a vontade do Senhor.